prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu. Tua presença é o meu prazer. Quando tudo se vai, é tua presença que fica. Quando as luzes se apagam, é a tua presença. É a tua presença. E é tudo que eu quero. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. A paz do Senhor, gente, amém? Quem tiver aí para trás pode vir aqui para frente para a gente ficar mais juntinho, tá bom? Vamos começar esse culto, vamos nos levantar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Vamos começar esse culto já em oração. Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque neste dia o Senhor derramou sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por teu santo sacrifício naquela cruz, porque o Senhor nos salvou. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem nos santificado, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Pai, podermos contemplar a beleza da tua santidade, podemos te adorar, Pai. Que nesse momento a gente possa se derramar aos teus pés e te contemplar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, eu passo a palavra para o Ministério de Louvor, amém? Queridos, graças e paz, amém? Amém. Amém? Glória a Deus. A chuva passou, né? E agora a gente vai adorar o Senhor, buscar a face de Deus. E eu creio que Aleluia. Deus tem muito para falar nas nossas vidas, mediante todas as circunstâncias que a gente enfrenta, os problemas, as dificuldades, as adversidades, mas nós estamos aqui com o coração grato ao Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nesse momento a gente vai louvar um louvor chamado Os Reinos se abalam, os povos se curvam, mas o teu reino será sempre eterno em nossas vidas. Cante comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Cante comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
tu és o Senhor. Você vai cantar comigo, Deus reino. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante comigo, os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer Que tu és o Senhor. Você vai cantar bem forte. Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sua igreja, teu reino é sempre firmado, justiça. Tua igreja, a tua igreja te adora. Você pode dar um salve de palmas ao Senhor, amém? Vamos cantar um louvor que diz: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão do homem, mas este é o sinal que o Senhor irá fazer. Amém? Vamos louvar? Se você sabe, cante. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. vai, Senhor. Vai chover. Abre as comportas do céu. Cante comigo. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer.
se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai, igreja. Vai chover. Abre, Senhor. Abre as comportas. E se pedimos, que Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. A tua vez. vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus, vai chover. Amém? Vamos cantar um louvor chamado Ousado Amor de Deus. Amém? Antes mesmo de falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante comigo. Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós bendizemos o seu nome. Nós queremos, Senhor, te adorar nessa noite e dizer: tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Traz luz para as sombras. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante novamente, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
ao Senhor, declarando palavras de amor nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Só a igreja. Oh, impressionante. Do amor de Deus. Oh, só pra mim. Quero escutar a sua voz. Não posso. Ao Senhor, amém? Pode ser mais forte, amém? A gente vai cantar agora um louvor que diz que amor é esse, no meu pedido. Que é impressionante esse amor em nossas vidas. E que possamos nessa noite adorar o Senhor e dizer: Senhor, que amor é esse? Graça incalculável é o teu amor sobre as nossas vidas. Pode tirar, pode tirar. Aleluias, glória a Deus. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E quando respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por meu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Você vai cantar, tu me dás. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, e ao meu
teu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Não compreendo. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo: que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Você vai cantar com toda sua intensidade. Levanta suas mãos. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Você pode cantar comigo. Nada, nada, nada. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Nada. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Nada vai. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Você vai cantar só a igreja. Que amor é esse? Que amor é esse? Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Você pode dar salve de palmas assim, amém? Glória a Deus. E pra gente finalizar, vamos cantar um louvor bem animado. Você conhece? Quando a noite fria cair sobre mim, nós iremos confiar dia após dia ao Senhor Jesus. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: que bom que você veio. Aleluia. Diga assim: que bom que você veio. Vamos ficar de pé, gente, porque a gente passa o dia sentado. Amém? Tá? Então a gente vai cantar essa última música. Logo após a nossa irmã Nivoneide vai estar trazendo a palavra para os nossos corações. Eu quero que você se anime. Vai ter intervalo, né, Luan, né? Mas você vai cantar ao Senhor agora, vai dizer: Senhor, muito obrigado por esse sábado, choveu, a gente está aqui adorando ao Senhor, isso é muito bom. A gente está vivo, respirar, graças a Deus por esse dia. E a gente vai cantar esse louvor dizendo: quando a noite fria vier, nós iremos continuar firmes no Senhor Jesus, iremos continuar firmes na promessa que Deus tem feito para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Arrancha aí. Palmas. Cante, você sabe. Quando a noite fria Cai sobre mim. Ei. Na, na, na. E no deserto.
cercado. E vi cercada por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Me levará. E me levará em te confiar. E me levará. E me levará em te confiar. Então eu direi. Então eu direi. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aí você agora vai pular bem muito, tá? Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço por isso. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi. Então eu direi. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. A última vez, agora você vai comigo, tá? Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, aquele grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi. Só grite. Então eu direi. Nas pausas. Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Dê um salve de palmas bem forte para o Senhor que Ele merece, amém? Amém. Pode sentar, gente. Aleluia, amém. Como é bom, né, louvar o Senhor. Antes de a gente ter a palavra com a irmã Nivoneide, nossa líder, eu queria pedir para você abrir num versículo bem conhecido, lá em Josué, capítulo 1, versículo 18. Josué 1, 18. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 18, não, perdão, versículo 8, gente. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí eu vou falar bem rapidamente sobre os 4 verbos, né, desse versículo, que são os verbos falar, meditar, obedecer e ser bem-sucedido. O primeiro verbo, que é o falar, ele é natural daquele que medita na palavra do Senhor.
Lá em Lucas 6:45 fala que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, se a gente está cheio, né, do Espírito Santo, da palavra do Senhor, nós naturalmente iremos falar da palavra dele. Eu também queria fazer uma analogia de Salmo 119, né, que é o maior capítulo da Bíblia, com esse versículo. E lá no versículo 171 de Salmos, do capítulo 119, diz assim: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. O segundo verbo desse versículo é meditar. E meditar é natural daquele que ama a palavra do Senhor. Lá em João 14:21 fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os obedece. Na analogia que a gente está fazendo em Salmos 119, no versículo 47, fala assim: eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. No versículo 97 fala: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E no versículo 167 fala: obedeça aos teus testemunhos, pois os amo infinitamente. Então, quando a gente ama a palavra do Senhor, naturalmente se torna um hábito de meditar diariamente, o dia todo, na palavra dele. O terceiro verbo é obedecer. Obedecer é natural daquele que ama, medita e fala na palavra do Senhor. Em João 14:23 fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, viemos a ele e faremos morada nele. No capítulo de Salmos, né, no versículo 101, fala que afaste os meus pés de todo mal para obedecer a tua palavra. No versículo 129 fala: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. Quando a gente ama, medita e fala da palavra do Senhor, é natural que a gente obedeça e tenha prazer em obedecer à santa palavra dele. E o último verbo, que é ser bem-sucedido, é consequência da ação e de fazer todos esses três verbos que eu já falei. Quando a gente fala, medita e obedece na palavra do Senhor, a gente é bem-sucedido. No versículo 165 de Salmo 119, fala que os que amam a tua lei desfrutam paz e não há nada que os faça tropeçar. E para a gente encerrar, eu vou fazer outra analogia com Isaías 40, versículo 28 e 31, que diz assim, a partir do versículo 29, na verdade: ele fortalece o cansaço e multiplica as forças aos que têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, cansam, caminham e não se fadigam. Esse versículo, apesar dele falar, né, que até os mais jovens se cansam, eu queria trazer ele por último para que ele não seja uma desculpa para que quando a gente peque, a gente fala: mas lá na Bíblia está falando que até os mais jovens, eles se cansam. Mas que seja um incentivo para a gente, mesmo quando a gente cansar, a gente buscar vigor no Senhor e voar como águias. Amém? Então agora vamos receber a palavra da nossa irmã Nivoneide, nossa líder. Vamos orar pela vida dela. Amém? Pai, aqui está a tua serva, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos dela para que ela, Pai, escute a tua voz, Senhor, que o Senhor direcione ela com o teu Espírito Santo. Dá nesse momento, Senhor, sabedoria a ela, Pai. Abre os nossos ouvidos e a nossa mente para que a tua palavra que vai sendo ministrada nesse momento seja implantada no nosso coração, para que a gente entenda plenamente a mensagem que ela vai trazer, Pai, nessa noite, e que a gente não somente entenda, Pai, mas que a gente, entendendo, a gente venha praticar também a tua santa palavra, como está escrito na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra e que nosso coração se volte a ela. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, queridos, boa noite. Bom, eu ia pedir para fazer a oração final, né? Porque depois da Luane falar aqui, certo? Praticamente não precisava, certo? Graças a Deus, né, nós temos jovens abençoados que conseguem trazer uma
palavra rápida, mas com um imenso valor. Amados, abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 9. Revista e corrigida? Beleza? Gênesis 17, versículos de 1 a 9. Bom, parece que eu tinha combinado um pouquinho para ela dividir assim a palavra comigo, certo? E ela já falou quase tudo que eu ia falar. Vamos lá. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Amém. Abraão, antes Abrão, aí tinha Abrão nessa passagem 99 anos, certo? E Deus lhe faz uma promessa: ser um pai de multidões. Dele sairia reis. Aí, imaginem só. A Luane leu, né? Questão que até os jovens têm cansaço. Naquela época, né? Um pouco antes se vivia até 960 anos, né? Tinha as variações. Só que na época de Abraão, ali, já estava na casa dos 120, certo? 120, 140, 160, certo? Mas já era com certo cansaço. E aí Deus dá a promessa de ele ser pai de uma grande nação. Abraão, na realidade, ele é um peregrino espiritual. Alguém escolhido por Deus, alguém chamado por Deus para um grande ministério. Fazer com que o nome de Deus fosse disseminado entre várias nações. Sendo ele um homem que estava na casa do seu pai, certo? Deus o convida para sair do meio da sua parentela. Mas o que é isso, sair do meio da parentela? Às vezes é necessário de fato. Não é você se desligar, não é você se afastar das pessoas, certo? Da sua família, mas possivelmente dos comportamentos em que está inserido o grupo. Espiritualmente falando, né? Nem sempre a gente está no lugar certo e tudo que acontece lá está dentro da vontade de Deus. Porque, infelizmente, né, todas as famílias não são todos cristãos. Mas nós somos a luz que devemos estar no meio delas para que essa luz brilhe e que seja o exemplo, que seja a forma pela qual Deus vai trabalhar. Só que naquele sentido mais específico, Deus precisava dele em outro lugar. Ele sai diretamente da casa do seu pai e das terras também. Então, ele obedeceu à voz de Deus. Aí vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, aí vai nos trazer sobre esse chamado e sobre as promessas que Deus tinha para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. Bom, saiu Abrão, Sarai, até aí, né? Deus ainda não tinha trocado os seus nomes, e acompanhou o seu sobrinho Ló. Eu quis colocar esses versículos, porque lá na frente a gente vai ter uma participação importante de Ló. No versículo 1 da nossa leitura, de Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele tem uma frase de efeito. A última fala, a última parte do versículo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu gostaria de trabalhar nesta noite com vocês essa questão, andar na presença de Deus e ser perfeito. Uma necessidade urgente para todo cristão, né? Mas o que é que acontece quando você anda na presença de Deus? O próprio versículo, desde o início, certo? Ele fala que o Senhor apareceu a Abrão. Então, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos tentando andar com Deus, Ele está conosco. Nós já o sentimos em nossos corações e nós o conhecemos no sentido intelectual, né? Nosso pensamento, a nossa mente, ela já está voltada para Deus. Mas nem sempre as nossas atitudes estão. Então, por isso a necessidade de buscar esse entendimento, não? Certo? Deus, ele aparece quando nós estamos buscando a sua presença, ele aparece para nós. Não vai ser em todas as ocasiões que vai acontecer igual aconteceu com Abraão, ou com Abraão mais à frente, certo? Que o próprio Deus aparece. Mas nós sentimos a sua presença e ela é real. Aleluias. E ele está nessa noite em nosso meio. O Espírito Santo de Deus se faz presente. Aleluias. O versículos 1 a 3 do capítulo 18. O que Deus faz quando estamos em sua presença? Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 3. Depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ele vem, ele envia anjos, ele está conosco. Se nós estivermos buscando a sua presença, ele dará os seus sinais. E essa passagem, ela é importante, porque é aqui onde começa a história relacionada a Ló. Abraão começa a conversar com Deus, certo? Porque Deus informa a Abraão que, devido ao pecado de Sodoma e Gomorra, ele precisará destruir. Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra, ou não lembra da história, né? Era uma cidade muito pecaminosa, principalmente a questão da sexualidade, certo? E para quem tiver curiosidade, vai ver que quando os anjos vão até Ló, certo? Os homens da cidade pedem para que Ló coloque os anjos para fora para violentá-los. O quão mal eram os homens daquele local. Chegou ao ponto de Ló oferecer suas filhas, mas Deus assim não permitiu, certo? Para que não molestasse os anjos. E nessa situação, quando você anda na presença de Deus, Deus escuta as suas orações. Os versículos que discorrem no capítulo 18 e 19, eles vão trazer a história de que Abraão começa a interceder por aquela cidade. Mas o Senhor poupará se encontrar ali sem justos?
Aí Deus, não, se tiver 100 justos, eu poupo. Aí Deus olha, não tem. Abraão vai contar, não tem 100 justos. Não, mas se tiver 50, não tem. Se tiver 20, não tem. Se tiver 10, não tem. Aquela cidade era uma cidade totalmente pecaminosa. Homens pecadores, homens distantes de Deus, o coração era totalmente abominável. O seu comportamento era abominável. Então, no capítulo 19, versículo 29, a gente vê a ação de Deus. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. A ação de Deus, ela vem. Quando somos tementes a Deus e pedimos a Deus, Ele dá uma resposta. Só que a resposta naquele momento não era livrar a cidade, e sim livrar o justo. E havia apenas um homem justo, que era Ló. E Deus, orientando ali os anjos a tirarem Ló da cidade, olha, só os que estão contigo, teus filhos, tuas filhas, a mulher, né? E nesse caminho, infelizmente, a mulher de Ló, quem lembra? Ela olhou para trás, né? Porque o anjo falou, olha, sai e não olha para trás. Vai embora, corre. Você sabe aqueles filmes de vulcão, certo? Pode se livrar, mas você tem que evitar olhar para trás, porque senão você vai perder tempo. E a nossa jornada é dessa forma. A mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela desobedeceu a orientação, certo? Foi transformada em uma estátua de sal. Porém, Ló e suas filhas seguiram viagem, né, livres. Então, se você estiver na presença de Deus, Ele aparece para você, Ele envia anjos e Ele escuta a sua oração. Aleluias. Mas também, quem está na presença de Deus, recebe promessas. Vamos ver lá no capítulo 17, versículos 2 a 4. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Então Deus tinha uma promessa tremenda. Olha só, o homem que estava com 99 anos e sua mulher... Qual a idade de Sara? 90, né? 90 anos. Aí a gente olha assim, 90 anos já, para uma mulher já foi, né? Há muito tempo. Muito mais cedo, na realidade. Só que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Capítulo 21, os versículos 2 e 3. A gente vê aqui, ó. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaque é o filho da promessa. Tem momentos, né, que você diz assim, oh, gente, Deus prometeu e algo está demorando, né? Deus prometeu e parece que é impossível. A situação de Abraão e Sara, aparentemente impossível. Para o homem é mais fácil, para a mulher nessa idade seria mais difícil. Mas quando Deus determina, né, não tem dificuldades. Mas vejamos, a posteridade de Abraão, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 25, os versos 21 a 26, a gente vai ver sobre a descendência de Isaque. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Olha só, Abraão e Sara eram velhos e a esposa de Isaque era estéril. Como é que Abraão vai dar sequência às promessas de Deus na sua vida, que é ser pai de uma grande nação? A história de Israel, ela tem tudo para parar no meio do caminho. As afrontas do inimigo, as circunstâncias da vida, até social, né? Certo?
dos homens de Deus, do povo de Deus, levam a pensar dessa forma. Continuando, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz os ex-gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Olha só, Rebeca era estéril, e aí tem gêmeos. Só que tem um fato histórico aí, é que é o seguinte, a primogenitura é de quem? É o primogênito, quem nasce primeiro. Quem nasceu primeiro? Esaú. E a promessa era de quem? De Jacó. Deus falou que teriam 2 reinos e se dividiriam. É interessante é que Deus trabalha, é aquele ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque o filho da promessa, a promessa que Deus colocara para Abraão, ela vai se cumprindo. Mas vai aparecendo essas coisas estranhas no meio do caminho. Como, por exemplo, como é que Jacó deu a descendência a Abraão, certo? Se Jacó não era o primogênito. Sabe o que foi que Jacó fez? Enganou seu irmão. Na realidade, enganou seu pai, né? Isaac já velho, a visão já escurecendo, turva. Chega Jacó, certo? Pegou Esaú que vinha do campo com fome e falou para ele que se ele vendesse a primogenitura, desse para ele a primogenitura, ele dava comida. E aí, na hora de Isaac abençoar, em vez de abençoar Esaú, ele abençoa Jacó. Mas porque tudo há um propósito de Deus na história do povo de Israel. E aí a gente vai lá para o capítulo 35 de Gênesis, é onde nós vemos a descendência de Jacó, certo? Os versículos 22 a 26, eles vão nos mostrar aqui sobre os 12, né? Que aí é onde entra as 12 tribos que tem a divisão. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Aí na sequência vai só dizer quem são, né, que era o primogênito e a sequência. Mas a referência era para dizer os 12, que é daí que saem as 12 tribos de Israel. Então, a multidão que Deus prometera a Abraão, ela se cumpre no momento em que essas gerações dão continuidade, porque todos esses 12 tiveram seus filhos que foram povoando a terra. Então, Deus, ele, embora a situação fosse aparentemente difícil, aparentemente impossível, ele fez acontecer. E agora a gente vai para o terceiro ponto aqui, sobre quem está na presença de Deus não fica abandonado, porque Deus cumpre suas promessas. O que acontece? Se a gente for observar, Deus não cumpriu a promessa a Abraão de imediato. Levou um tempo, certo? E nasceu, que é a história que a gente... Ele teve outros filhos, teve, né? Mas a questão principal é da sua esposa, Sara, certo? Porque teve, sim, as concubinas. E Deus, continuando essa história, certo? Demora a responder, aparentemente, né? Porque as gerações, né, é igual. Tem um 44, 45 Alexandre, Alex tem 18, Aline tem 12. Então, assim, daqui que Alex tenha filho, então as gerações leva tempo. A resposta de Deus também leva um tempo. E às vezes muita gente sai do lugar da bênção, sai do lugar de receber, porque não tem paciência de esperar o agir de Deus. Por isso que é importante andar na presença. Anda na minha presença e ser perfeito, que é o que eu quero que vocês fiquem em mente. Se nós formos lá para Êxodo, capítulo 3, versículos 6 a 8,
Deus, ele aparece para Moisés e reafirma a promessa que foi feita a Abraão. Êxodo, capítulo 3, versos 6 a 8. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. O que aconteceu aqui? Quando Abraão saiu da terra do seu pai, da terra da sua parentela, ele chegou em Canaã. Só que é o seguinte, o povo sempre se distanciava de Deus e desobedecia. E com isso, houve fome. A terra que era boa, que ele saiu, que ele passou um tempo nela, ele não ficou, porque houve seca naquela terra, houve fome, e eles precisaram descer para o Egito. E quando eles desceram para o Egito, a gente conhece a história, que quem desceu foi José, certo? E depois, por intermédio de José, os seus irmãos vêm, certo? Ficam, então o povo de Israel, né? Que é Jacó, que teve seu nome transformado em Israel, eles passam a morar no Egito, só que, infelizmente, eles deixam de ter aquele princípio de adoração, de servir a Deus como era quando Abraão, quando Isaac, quando seus pais eram vivos, que direcionavam, né? Com isso, instalados no Egito, certo? Quando José morreu, houve um esquecimento de quem era aquele povo, porque José estava na casa de Potifar, José foi governador, José ajudou muito o faraó, e com isso a sua família tinha a benevolência do rei faraó. Só que morrendo José, houve um esquecimento. Provavelmente também morriam os faraós, né? E os seus descendentes iam ocupando o trono ali, o reino, e o povo de Israel agora, o povo de Deus, está em sofrimento no Egito. É quando Moisés, certo, que é um hebreu, né? Vocês sabem a história do riozinho, né? Toda criança na escola bíblica ouviu a história que Moisés foi levado por sua irmã até que a filha de Faraó pegou e criou Moisés. Só que chega o ponto que Moisés está lá e Deus aparece para ele. Esse momento aqui é o momento da sarça. Ele olhava para a sarça, via que tinha fogo, mas a sarça não consumia. O fogo que estava lá não consumia, porque era Deus. Era Deus tentando falar com Moisés. E Moisés não podia olhar para ele por causa da sua glória. Quem olhasse diretamente para Deus nessas situações morria, né? Mas Deus tinha um propósito através de Moisés. E aí, então Deus renova as promessas. Então, as promessas, elas podem não ser recebidas de imediato. Mas essas promessas, às vezes, não é só para você. Assim como não foi só para Abraão, foi para a sua descendência. Tem promessas, tem coisas que Deus nos prometeu, são bênçãos que eu vou ver no Alex, na Aline, provavelmente em netos. E aí a gente tem que continuar firme na esperança, no propósito de continuar andando na presença de Deus. Então Deus renovou aqui as promessas. Deus, mais à frente, capítulo 13, versículos 21 e 22, Deus guia o seu povo e protege. O que aconteceu? Moisés retira o povo do Egito, né, porque ele primeiro conversa com o faraó pedindo para deixar o povo ir no deserto para adorar a Deus. Mas devido a Deus ter endurecido o coração de Faraó, Faraó não permitia. E aí, depois de mandar as pragas, né, as 10 pragas, a morte dos primogênitos e todo, né, a mortandade que houve, né, toda a decepção para Faraó, que achava que o seu poder era tudo ali, e o pior para eles foi a morte dos primogênitos, né? Certo, que Faraó perdeu o seu filho. Então foi aí que Faraó libera para que vá adorar seu Deus. Só que Deus queria dar o livramento de vez, tirar o povo de fato da servidão do Egito. E aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, ou seja, proteção, né, para o sol, né, não
queimar o povo de Israel e para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, eles não tinham tempo a perder, eles tinham que sair da terra da escravidão. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem coluna de fogo de noite. Deus estava protegendo o seu povo. A promessa que era tirá-los da casa da servidão para levá-los à terra prometida, Deus estava cumprindo. E mais à frente, no capítulo 14, os versos 27 a 31, nós vamos ver, épica, né, a história da passagem do Mar Vermelho, certo? Um grande livramento, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. O que acontece? Chega um determinado ponto que o povo chega e fala assim: ô Moisés, tu trouxe a gente para morrer no meio do deserto? Porque agora estava lá sendo perseguido pelos exércitos de Faraó, certo? E na frente deles o Mar Vermelho. E aí Deus fala com Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Uma vara. Pois é, toca. Quando Moisés tocou nas águas, as águas se abriram parecendo paredões, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Aleluias. E há críticos, há pessoas que não querem crer na grandiosidade e no poder de Deus, que dizem, sabe o quê? Que era mentira, que o Mar Vermelho, na realidade, era um tempo de seca, já que havia seca na região. Só que é o seguinte, vocês já ouviram falar que o mar de João Pessoa secou? O mar de Recife? Não, o mar não seca assim. Então, há críticos que querem dizer que é uma mentira que inventaram, certo? Para honrar e glorificar a Deus, mas que na realidade era um tempo de seca, e em vez de ser um mar, que fosse um rio, e que não tinha água nos tornozelos, não chegava aos joelhos. Ok, vamos dizer que nós fôssemos acreditar nesses críticos. Seria ainda maior o milagre de Deus para o povo de Israel. Porque se o povo conseguiu se livrar do exército de Faraó, passando para o outro lado, e depois o exército de Faraó, carro, cavalo e cavaleiros, certo? Foram submergidos na água que não dava nos joelhos, o milagre teria sido maior, né? Certo? Então, nós cremos, sim, que Deus abriu o Mar Vermelho, se tornaram em grandes paredes, o povo passou a pé enxuto e, ao comando de Deus, certo? As águas voltaram e com sua força, com as suas ondas, e todos os homens dos exércitos de Faraó morreram. Aleluias. Isso para glorificar o nome de Deus. E assim conduziu o povo crendo na promessa. Porque se vocês forem olhar mais à frente, lá no capítulo 14... só um pouquinho. O versículo 31, ele fala o seguinte: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse versículo nos leva a pensar o seguinte: que o povo estava distante de Deus novamente, porque precisou Deus mais uma vez, depois de todas as pragas do Egito, depois de ter dado alimento, depois de ter colocado nuvem de noite, de dia, coluna de nuvem de fogo de noite, certo? Depois de Deus mostrar todos os, certo? Esses poderes, essas ações para livrar e proteger o seu povo, o povo ainda era descrente. Precisou o Mar Vermelho, um empecilho gigante, para Deus mais uma vez mostrar que Ele era Deus no meio do seu povo. Aleluias. Nessa trajetória, quase terminando aqui, a promessa de Deus para Abraão, ela não morreu. Abraão não viu, Abraão passou pela terra prometida. A Luane leu sobre Josué, né? Josué foi um dos homens, certo? Que
alcançou a terra prometida, certo? Porque quem saiu do Egito, de 20 anos para cima, por causa da incredulidade, não tiveram o direito de entrar na terra que Deus havia prometido a seus pais. E muitos homens foram incrédulos. Continuando nessa questão da descendência, em que sairiam reis como fruto da descendência de Abraão, nós temos o salmista Davi. Davi, o rei Davi, ele, em seus ensinamentos, Luane já leu quase todos, mas eu vou repassar aqui, viu, Luane? Vamos lá, Salmo 119, os versículos 9 a 11. O salmista Davi, num tempo bem posterior, ele vem nos relembrar o que é que devemos fazer, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluias. Então, como andar na presença de Deus e ser perfeito? Observando a tua palavra. Escondendo a palavra no coração. Se nós buscarmos a Deus e entregarmos nossas mentes, os nossos corações, para que Ele proteja, para que Ele nos direcione, nós conseguiremos vencer. E o nosso objetivo, ele é mais longe. Não é só estar aqui na terra, viver esses dias, mas sim nós viver o céu. Então, para nós alcançarmos o céu, nós temos que continuar firmes. E é uma guerra constante. Então, a nossa fé, ela tem que estar firme, certo? Para isso, Salmo 125. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E se a gente for ler todo o capítulo, aqui o salmista, ele nos orienta a permanecermos confiantes no Senhor. Aleluias. E é essa mensagem que eu quero que os irmãos, vocês jovens, fixem nessa noite, que precisamos andar na presença de Deus e ser perfeito. Precisamos estar atento a ouvir a sua voz. Tem um exemplo que eu gosto, sempre gostei muito de desenho animado, e quando eu assistia o Mickey, né? Aí tinha o cachorro Pluto, né? Certo? E aí é assim, Mickey saía de perto, né? E Pluto ia aprontar, né? Aí vinha o cãozinho, né? O anjinho e o diabinho. Aí quando o Pluto ia fazer uma coisa errada, aí o anjinho, não, rapaz, faz não. Aí o anjinho mal ficava lá cutucando para que ele fizesse a coisa errada. Isaías fala que quando ouvires uma voz por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa é a voz, aí eu faço essa comparação. Essa é a voz do anjo bom. Quando você tem dúvida de alguma coisa, se ela é certa ou errada, é porque, está errado. Se você tem dúvida, é porque não está certo. Se você não tivesse dúvida, você faria e pronto. Quando nós estamos alertas, atentos, com as anteninhas, né? Certo? Ligadas na graça do Senhor, certo? Aí vai ser igual os dois Plutos lá, certo? O anjo bom vai estar dizendo, olha, a palavra do Senhor, o caminho é esse, certo? E o anjo mau está querendo te puxar para cá. Não vamos dar lugar para esse anjinho mau não, viu? Certo? Porque o inimigo, ele trabalha. Existe a personificação, certo? Em que, sabe aquela história de quando uma pessoa deixa, né? Deixa não, que eu acho que né, ninguém gosta nem desse termo, mas uma pessoa fica endemoniada, claro, de alguma forma deu espaço, mas o inimigo trabalhou para poder entrar naquela vida. Os demônios se personificam entrando nas próprias pessoas. Mas a voz de Deus, a luz, o que nós precisamos demonstrar para o mundo, né, o sal e luz que somos, certo? Ele nem sempre é tão aparente. É por isso que as palavras podem até falar, mas os testemunhos, eles arrastam multidões. Aleluia. Porque não adianta confessarmos com a boca,
mas o nosso coração e o nosso comportamento, ele está diante de Deus. O nosso comportamento, se ele for contrário ao que falamos, tudo que falamos cai por terra. Por isso que às vezes uma pessoa calada, ela tem maior exemplo de vida, ela tem mais pessoas que a admiram, porque raramente ela fala. E quando ela fala, ela tem esse cuidado de falar uma verdade, de falar alguma coisa que não vai envergonhar e nem entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor Jesus, meu Pai, neste dia que passamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, pela chuva, e mesmo que alguns de nós estejamos passando dificuldades, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor tem nos orientado, nos guiado, e é dentro dessa direção, ó Pai, que eu peço que o Senhor venha tocando os corações e as mentes de cada um dos teus filhos que aqui está nessa noite. Que o Senhor possa alcançar a todos que escutaram essa palavra e que ela permaneça nos corações, a fim de lembrá-los, ó Pai, que somos servos teus e que, como exemplos seguidos pela palavra deixada por ti, ó Pai, devemos buscar estar na tua presença e ser perfeito, ó Pai. Infelizmente, o mundo, o mal e todas as circunstâncias querem nos afastar do teu caminho, ó Pai. Nós sabemos o quanto é difícil para muitos estarem aqui diante de ti. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor toque em seu coração e que faça frutificar a cada dia a palavra de salvação, ó Pai. O reconhecimento, ó Pai, que o Senhor é o Salvador e o Senhor dá vida de cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.